Bom dia, hoje a gente vai falar aqui sobre termologia, um assunto da física que a gente estuda ali no segundo ano. Eu estou aqui com o meu parceiro Alberto, nós somos da ITI 31 e fazemos parte da equipe azul no Ativa IFBA desse ano. A termologia é o ramo da física que se dedica ao estudo do calor e da temperatura e à relação entre eles. A temperatura significa o grau de agitação das moléculas, o quanto elas estão agitadas dentro de um sistema. Quanto maior for o grau de agitação, maior será a temperatura. Bem, agora eu vou iniciar a explicação aqui do assunto termometria. Termometria ele é o ramo da física técnica que estuda as medidas de temperatura. E quando a gente fala de medida de temperatura, a gente lembra logo das escalas. Existem as três principais escalas conhecidas, são a Celsius, a Fahrenheit e a Kelvin. E eu vou ensinar hoje como fazer uma relação entre essas escalas, criar nossa própria escala e também relacionar ela com essa outra. Tá. Então aqui nós temos as escalas. Na escala Celsius, que é a temperatura que normalmente a gente conhece mais, hoje está dando quanto? 20 graus Celsius. Ela é bem assim, começa aqui ponto zero, o Celsius aqui e em cima 100 graus. Que pontos são esses? Para essa escala foi definido que ela seria baseada no ponto de fusão e de ebulição, portanto, da água. Então, para essa escala, definiu-se que o zero seria o ponto mais baixo, que seria o ponto de fusão, e o 100 seria o ponto de ebulição. E para a gente fazer essa relação, a gente precisa fazer assim. O 100, a gente define essa escala aqui, menos zero. E depois o que fica cá em cima, dividido, aí fica 100 menos zero. Aqui a gente fez a primeira relação com Celsius, então bora fazer o mesmo para as outras escalas. Igual. Fahrenheit, F menos 32, dividido por 212 menos 32. Agora vamos relacionar com Kelvin. K de Kelvin menos 273 dividido por 273 menos 273. 373 menos 273. Fizemos outra relação aqui. E por último, a escala que nós criamos, nós definimos o valor 20 como sendo o ponto alto da escala e o menos 10 como sendo o menor ponto. Esses valores aqui a gente pode escolher o que a gente quiser, não tem obrigatoriamente seguir uma regra. No caso do Celsius foi escolhido o ponto de fusão e de ebulição. Nas outras escalas, os autores escolheram outros pontos. Nesse aqui que eu criei, eu escolhi esses outros pontos aqui. Precisamos fazer um corte, mas voltando já aqui, para a gente fazer a relação aqui da escala arbitrária que nós criamos. A menos 10. Nós não podemos nos esquecer que a fórmula para fazer essa questão é esse menos esse. Só que esse aqui ele começa com menos, então a gente precisa botar entre parênteses e depois fazer o jogo de sinais. E aí a gente vai 20 menos 10. Tá. Aí fazendo o cálculo aqui, 100 menos 0, 100 menos 0, 100. F menos 32, repete. 212 menos 32, 180. K menos 273, 373 menos 273, 100. A menos 10, A mais 10, esse aqui é o jogo de sinal. E 20 menos 10, 30. Também fazendo o jogo de sinal, também com menos A mais. Aí agora nós temos a relação entre essas quatro escalas. Celsius, Fahrenheit, Kelvin e a escala arbitrária. O que isso significa? Se nós temos um valor em Celsius, a gente substitui nessa fórmula, a gente pode encontrar qualquer um desse valor em Fahrenheit e Kelvin quando nós estivermos na escala arbitrária A. Por exemplo, bora fazer uma relação
entre Celsius e a nossa escala A. Celsius sobre 100, ele é igual a menos 32, menos A. Então, Celsius sobre 100, ele é igual a A mais 10 sobre 30. A mais 10 sobre 30. Na questão, ela vai dar um valor. Vamos supor que ela tenha colocado que em um país em uma cidade, em um determinado local, horário, está fazendo 20 graus Celsius. Descubra quanto vale na escala arbitrária A que você criou. Nós temos aqui essa relação. Para fazer a conta, a gente substitui 20 graus Celsius, a gente põe aqui no lugar do C. 20 sobre 100 vai ser igual a mais 10 sobre 30. Tá. Aí agora a gente faz a conta. Igualdade, a gente multiplica cruzado. Então vai ficar. Aqui não vai ter espaço, agora do lado de cá. Vai ficar 100A mais 10 é igual a 30 vezes 20. 100A mais 10 vai ser igual a 30 vezes 20. 3 vezes 2, 6. 0, 0. Sim, quando a gente fez a multiplicação ali, acabei no descuido. E o 100 ele multiplica pelo A e pelo 10. Então seria 100A mais 100. Agora completar aqui vocês fizeram. Aí, esse 100 passa para cá e tranquilo. Dando 500. E o A ele vai ser, esse 100 ele vai passar agora de 20, porque ele está multiplicando o A. Logo, nós temos que A, na nossa escala, é igual a 5 graus A. Ou seja, 20 graus Celsius é igual a 5 graus A. E é isso. A calorimetria é o ramo da termologia que vai estudar o calor e como ele interage com as outras formas de energia. O calor é a variação de energia que vai acontecer de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura que estão dentro de um sistema para que eles cheguem no equilíbrio térmico. Agora vamos para a fórmula de encontrar a quantidade de calor. A quantidade de calor vai ser igual a massa vezes a capacidade térmica vezes a variação de temperatura daquele corpo. Dilatação térmica. A dilatação térmica é um fenômeno que ocorre quando um corpo recebe ou cede grandes quantidades de calor. Além da mudança de temperatura, uma possível mudança no seu estado físico, quando um corpo recebe ou cede grandes quantidades de calor, ele também vai mudar o tamanho das suas dimensões. A dilatação térmica depende da variação de temperatura sofrida pelo corpo e também pelo coeficiente de dilatação, que muda de acordo com o formato desse corpo. Nós temos 3 coeficientes: o linear, o superficial e o volumétrico. Na dilatação linear, ocorre a variação do comprimento de um corpo e depende do seu coeficiente de dilatação linear. Na dilatação superficial, vai ocorrer uma mudança na área desse corpo. Essa dilatação depende do seu coeficiente de dilatação superficial. Na dilatação volumétrica, como o nome já diz, vai ocorrer uma variação do volume daquele corpo e depende do seu coeficiente de dilatação volumétrico. A termodinâmica é a parte que vai estudar a relação entre o calor e as outras formas de energia. A termodinâmica ela é dividida em 4 leis. A lei 0 da termodinâmica vai dizer que se 2 corpos estão em temperatura constante, na mesma temperatura, e se esses 2 corpos estão em contato com um terceiro corpo, esse terceiro corpo também estará com a mesma temperatura. A primeira lei da termodinâmica diz que
A variação da energia interna de um sistema é dada pela diferença entre a quantidade de calor que ele absorveu pelo trabalho que ele realizou ou foi realizado sobre ele. A segunda lei da termodinâmica diz que a entropia de um sistema tende sempre a aumentar, ou seja, com o passar do tempo, a desordem e a bagunça desse sistema tende sempre a aumentar, fazendo com que esses sistemas termodinâmicos sejam irreversíveis. A terceira lei da termodinâmica diz respeito ao limite mais baixo da temperatura, é o chamado zero absoluto. E ele ocorre quando uma partícula atinge o grau zero de agitação, ou seja, quando ela está parada. E isso, de acordo com essa lei, ela nos diz que é impossível de acontecer. A temperatura nunca pode ser igual a zero, o zero absoluto.